E aí, minha gente, bom dia! Vamos lá começar, né? Falando um pouco sobre os hidrocarbonetos. Vamos só recapitular um pouco o que seria um hidrocarboneto e as classificações e falar um pouco sobre a nomenclatura, tá? Os hidrocarbonetos são substâncias, moléculas orgânicas, lembrando, orgânicas, que têm somente carbono e hidrogênio. O hidrogênio presente naquela molécula, naquela cadeia, tá certo? Os hidrocarbonetos eles podem ser divididos ou classificados, né? Isso para cadeias abertas, certo? De três formas: os alcanos ou parafinos, os alcenos ou alquenos, os alcinos ou alquinos, tá? Aí vamos só recapitular como é que eu daria a nomenclatura de um composto, um hidrocarboneto, ou qualquer molécula orgânica, lembrando que a única coisa que vai mudar é o finalzinho. Se eu tenho hidrocarboneto, eu coloco ol. Se eu tenho álcool, vai ser ol. E assim por diante, tá? Mas a gente vai trabalhar primeiro só os hidrocarbonetos. Os alcanos, eu coloco, vou conferir a quantidade de carbonos que eu tenho naquela cadeia. Quando eu tiver um alcano, como é que eu vou diferenciar um alcano de um alceno? O alcano ele só tem ligações simples. O alceno tem ligação dupla, uma ligação dupla, e os alcinos eles vão ter uma ligação tripla. Aí vamos lá. Quando eu tenho um carbono, é met, 2 et, 3 prop, 4 bute, 5 pente, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 none, 10 dec e 11 unidec. Aí vamos dizer que a gente tem uma cadeia que tem 3 carbonos e só tem somente ligação simples. Então fica prop, an, o. Falando, corrido, propano. Se acontecer, agora entrando um pouco em relação aos alcenos, quando é que eu vou ter um alceno? Quando eu tenho pelo menos uma cadeia, uma ligação dupla na cadeia. Aí o que acontece? Um exemplo, eu tenho 4 carbonos, uma ligação dupla no primeiro carbono. Então fica but, eno, certo? Pode acontecer ainda, que é o que a gente vai chamar eles têm essa nomenclatura de, são chamados de dienos. Quando é que eu vou ter um dieno? Quando eu tenho 2 ligações duplas na cadeia, tá? Eu falei para vocês do número, eu já falei isso em sala, tá? Tô só repassando para poder a gente tocar para os alcenos, que é o conteúdo que eu ainda não iniciei com vocês, certo? Os alcenos, quando eu tenho 2 ligações duplas, eu preciso colocar as 2 localizações da dupla, e ao invés de eu colocar só em, certo? Que representa uma ligação dupla, eu vou colocar de em. Então, se eu tiver 5 carbonos, a ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 3. Aí fica, como eu tenho 5 carbonos, vai ser pente. Então, pente, tracinho, 1,3, tracinho, dieno. Pente, 1,3, dieno. Certo? Então, gente, dando continuidade, no último vídeo eu parei na questão dos alcenos quando eu tenho 2 ligações duplas. Mas também pode acontecer de eu ter 3 ligações duplas. Aí eu preciso também, é a mesma regra. A única coisa que vai mudar é que ao invés de eu colocar em ou colocar dien, eu vou colocar trien, certo? É a única diferença. E falando um pouco dos alcinos, o que vai acontecer com os alcinos, né? Diferente dos alcanos, diferente dos alcenos, os alcinos eles vão ter ligações triplas. Como é que vai ser a nomenclatura de um alcino, né? Como é que eu reconheço ele? Por causa da ligação tripla, e eu preciso da mesma forma, como eu coloquei nos alcenos, eu preciso colocar nos alcinos a posição da ligação tripla, tá? Então, eu vou conferir a quantidade de carbonos novamente. Ao invés de eu colocar an ou em, agora eu vou colocar in. E no final, coloco o. Então, se eu tiver
Um exemplo muito, né, muito simplesinho. Se eu tiver 2 carbonos, ele vai ter uma ligação tripla bem no meio entre esses carbonos. Eu vou conferir a quantidade, que são só 2, então é et. Como eu tenho uma ligação tripla in e no finalzinho O, porque é um hidrocarboneto, então fica etino. Se eu tiver mais de 3 carbonos, eu preciso colocar a localização, tá certo? Gente, só lembrando, da mesma forma que dos alcênios, se eu tiver mais de uma ligação tripla, eu vou colocar, no caso, ao invés de eu colocar só in, eu vou colocar de in. E a localização da ligação tripla, tá? Das 2 ligações triplas. Se eu tiver 3 ligações triplas, eu vou colocar agora tri-in, tá certo? E pode acontecer de você, em uma determinada cadeia, ter uma ligação tripla e uma ligação dupla ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você também precisa colocar a localização e a nomenclatura, o intermediário fica em ni, tá? Eu vou passar para vocês o slide que tem essa tabela e nessa tabela vocês conseguem reconhecer as nomenclaturas de acordo com aquilo que eu já trabalhei com vocês, tá certo? Gente, em relação um conteúdo novo que é importante, tá? Eu vou logo trabalhando com vocês, eu ia passar em sala, né? Mas eu vou passar logo para vocês também, tá? Que é sobre as propriedades dos hidrocarbonetos, tá? Falar um pouco em relação à solubilidade do hidrocarboneto, se os hidrocarbonetos eles estão em qual estado físico, sólido, gasoso, líquido, em relação à densidade, em relação à polaridade, tá? Em relação ao ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E em relação às propriedades organometálicas, que nós estudamos lá no primeiro ano. Em relação à polaridade, os hidrocarbonetos, eles são considerados compostos apolares, ou seja, eles não têm afinidade com a água, tá? Eles também, em relação ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição, eles apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição baixos, tá? Dependendo da mudança da massa molecular daquela cadeia, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles podem aumentar. Aí vocês podem perguntar, professora, mas o que é massa molecular? Massa molecular é o somatório da massa atômica de cada um dos elementos presentes naquela molécula, tá? Nós estudamos isso lá no segundo ano. Em relação, gente, aos estados físicos, quando é que o hidrocarboneto ele vai ser sólido, quando é que ele vai ser líquido, quando é que ele vai ser gasoso? Compostos, prestem bem atenção, compostos que têm somente, na verdade não é nem que tenha somente, mas que tenha até 4 carbonos, eles estão no estado físico gasoso. De 5 a 16, eles estão no estado físico líquido. Acima de 16, eles passam a estar no estado sólido, certo? Em relação à densidade dos hidrocarbonetos, eles têm a densidade baixa. A gente pode pegar como referência a água. A densidade da água a gente sabe que é 1 gramas por centímetros cúbicos, né? Então, a densidade de um hidrocarboneto sempre vai ser abaixo de 1, tá? Em relação às propriedades organometálicas, o que essa propriedade ela nos apresenta? A textura, a cor, a espessura de um hidrocarboneto, de uma substância, na verdade. Em relação aos hidrocarbonetos, não é possível definir essa propriedade, tá? Porque eles são classes grandes, né? Então, normalmente, a gente não consegue detalhar, tá certo? Em relação à solubilidade, o que é solubilidade? A capacidade de uma substância de se dissolver em outra. Os hidrocarbonetos, eu falei para vocês lá no início que em relação à polaridade, eles são apolares, ou seja, eles não têm afinidade com a água, ou seja, eles não são solúveis em água. Então, quando eu falo de solubilidade dos hidrocarbonetos, eu também posso dizer que eles podem ser dissolvidos, solubilizados em compostos que também são apolares,
tá? Então, compostos que são polares não dissolvem hidrocarbonetos. Gente, só pra gente finalizar, tá? Que eu falei para vocês que para eu saber a quantidade de hidrogênio de uma cadeia carbônica, existem algumas fórmulas que são macetes, né, que facilita muito nossa vida. Então, quando eu tenho um alcano, fica CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da de carbono mais 2. A dos alcenos é CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da de carbono. E dos alcinos vai ser CnH2n menos 2, ou seja, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da de carbono menos 2, tá certo? Bons estudos. Desculpem as zoadas, né, assim, externas, mas é porque eu tô em casa, né? Tá? Um abraço.